Bom, pessoal, continuando na linha de uma série de vídeos sobre espiritualidade, né, e religião também, é importante falar sobre alienígenas extraterrestres, né, como eu comentei no vídeo passado, sobre reptilianos, né, e para quem quer se aprofundar, para realmente entender sobre nova ordem mundial, Illuminatis, governo oculto, governo mundial, jamais vai conseguir entender como é que essa organização, sociedade secreta, consegue dominar o mundo inteiro e controlar o mundo inteiro, sem considerar sociedades secretas de base, né, da base da pirâmide, como a maçonaria, e principalmente o que está no topo. Porque enquanto pensar que são simples seres humanos, pessoas normais que estão por trás disso, controlando isso, jamais vai conseguir compreender. Porque a gente começa a analisar a história e vê que a coisa vem de muito longe, né? E pessoas normais não teriam essa capacidade, né? Não é só sociedades secretas, né? E como eu falei no vídeo passado, que eu vou deixar o link aí na descrição, se fala sobre tem gente que já tem dificuldade de entender o papel da maçonaria nisso, né? A gente tem que ter paciência com a limitação mental e cerebral das pessoas, né? Cada um tem, a inteligência permite chegar à compreensão até um certo ponto. Tem gente que não consegue compreender isso, tem mais dificuldade, né? Mas ou então a pessoa é tão alienada e que não quer enxergar, né? Ou tem medo de enxergar, ou é burra e não consegue, não tem capacidade de entender a realidade, né? Mas a realidade está aí para quem tem coragem e capacidade de entender, né? Maçonaria, sociedade da base da pirâmide, infiltrada na sociedade. Os Illuminatis, né, que controlam a maçonaria, os globalistas, né? E acima desses Illuminatis, para os religiosos, né, esses Illuminatis são satanistas, né? Então, quem controla os Illuminatis, né, na visão religiosa são os demônios, é o diabo, né, que está por trás disso, porque eles são satanistas, adoradores do demônio, né? Uma visão mais realista, mais ufológica, né, da coisa é dos reptilianos, né, que, como eu falei também no outro vídeo, que é bom, vou deixar aí no link, o link, anjos e demônios são alienígenas, a gente tira essa interpretação da própria Bíblia. Então, no caso, os demônios, né, para os religiosos, esses demônios são os reptilianos, os tais reptilianos. É claro, uma vez eu escrevi um texto no meu blog há muitos anos atrás, né, que assim como na nossa sociedade, entre as pessoas normais, em qualquer lugar, em qualquer organização, em qualquer família, tem pessoas boas e pessoas ruins, né? E entre civilizações, raças extraterrestres, assim como entre seres humanos, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem alienígenas bons e alienígenas maus em qualquer raça, né? Então, tem os que falam que reptilianos são todos ruins, né? Por uma questão, inclusive biológica e tal, né? É claro que a gente percebe entre os animais da Terra mesmo, de espécies diferentes, né? A gente percebe um comportamento padrão, né? Mas tem um pessoal, né, que eu comentei no vídeo passado, o Marcelo Marins, o Chico Penteado, que eles mesmos se identificam como reptilianos encarnados na Terra, né? E aí eu imagino que talvez sejam seres de origem reptiliana e que estão reencarnando, né, em outras raças, né? Talvez por uma questão de evolução espiritual, né? E por isso que é importante a gente ter uma compreensão mais ampla, de mente aberta sobre tudo isso, sobre raças alienígenas, sobre reencarnação em planetas diferentes, em sociedades diferentes, por uma questão de evolução do espírito, de experiências diferentes em civilizações diferentes, para o aprendizado do espírito, né? Para o crescimento espiritual. E
é importante explicar, eu peço desculpas e a compreensão do pessoal que tem um conhecimento mais profundo sobre espiritualidade, mas a gente precisa ter compreensão para as pessoas que são mais alienadas e controladas e têm a mente fechada pelo sistema religioso, né? E um esclarecimento, uma observação, uma questão que eu deixo, um desafio para os religiosos que já vão começar a falar que me atacar nesse vídeo por essas ideias. Pensem no seguinte, vamos falar da Bíblia, né? Porque tem gente que só acredita na Bíblia, só quer saber do que está escrito na Bíblia. Então eu vou falar da Bíblia. A própria Bíblia diz que os mistérios, né, que as verdades vão muito além da capacidade de compreensão dos seres humanos, das pessoas, que seria impossível todas as verdades estarem ali na Bíblia, e a própria Bíblia fala que no fim dos tempos verdades que estavam ocultas seriam reveladas. Ou seja, se seriam reveladas muitas verdades no fim dos tempos, é porque essas verdades não estão reveladas na Bíblia, né? Porque se seria revelado só no fim dos tempos, não está na Bíblia, né? Então a própria Bíblia deixa bem claro que muita coisa que não está na Bíblia seria revelada no fim dos tempos, né? Então a própria Bíblia deixa bem claro, tá ali, basta você ler e compreender o que está na própria Bíblia, sem falar de tantos outros livros sagrados de outras religiões do mundo inteiro, até mais antigas do que a Bíblia, né? Como a gente tem no Oriente, no Japão, na China, na Índia, né? Do budismo, do hinduísmo, e tinha também na Europa vários livros que foram destruídos e queimados na fogueira pela Santa Inquisição, e até mesmo antes da Inquisição, né, que desde quando a Igreja, o antigo Império Romano perdeu a força militar e resolveu partir para a estratégia de dominar a Europa através da religião e criou a Igreja Católica, passou a perseguir e destruir todas as antigas religiões da Europa e destruir livros e queimar bibliotecas, como aconteceu. O Império Romano já tinha feito na Biblioteca de Alexandria, no Egito, antes de criar a Igreja Católica. Então, mesmo antes do Império Romano criar a Igreja Católica, já adotava essa estratégia que a gente conhece hoje como genocídio cultural, como guerra cultural, como marxismo cultural, no caso hoje. O Império Romano já fazia isso, essa destruição do conhecimento antigo, desde a Biblioteca de Alexandria. E para quem não sabe, o incêndio da Biblioteca de Alexandria não foi o único, né? O próprio filósofo norueguês Varg Vikernes, que conhece, né, como ele é norueguês, mora na França, ele é europeu, a gente aqui no Brasil tem uma visão muito limitada da história, né? Porque o Brasil só tem 500 anos, então, para a gente, 300 anos de história já é uma história muito antiga, né? Mas se você vai na Europa, as pessoas estão acostumadas a ver castelos que têm séculos de idade, castelos que são mais antigos do que a colonização do Brasil. Então, as pessoas na Europa têm a mente aberta para uma história muito mais antiga e tem uma capacidade naturalmente de compreender uma história muito mais antiga, assim como os chineses, japoneses, que não tiveram a sua história da sua civilização destruída, como aconteceu na Europa durante a Idade Média, a Idade das Trevas, em que todo o conhecimento antigo foi destruído e foi limitado apenas à Igreja Católica, à religião católica, à Bíblia, né? Então, a gente que tem uma descendência europeia tem essa dificuldade de pensar além da Bíblia, né? Que é um livro que veio do Oriente Médio, do deserto, também é uma religião do deserto, e como a gente tem visto, não é à toa que o Ocidente está dominado por essa cultura do deserto, por essa civilização que veio do deserto, coincidentemente, como o Chico Penteado mencionou no vídeo, os reptilianos gostam muito do deserto, né? Então a gente começa a perceber uma relação do domínio dos Illuminatis, da nova ordem mundial, né, coincidentemente na civilização ocidental, né? E aí veio a Revolução Francesa, comunismo, e só depois chegou na Índia, quando através da Guerra do Ópio, a China começou a ser destruída. A Índia já tinha sido dominada pelo Império Britânico há mais tempo. A China foi destruída, sua civilização
pela Guerra do Ópio, pelo Império Britânico também, e quando a China foi destruída pelo ópio, foi derrubada a monarquia. Depois que a monarquia caiu na China, veio o comunismo e terminou de praticamente destruir a cultura e a civilização ancestral oriental. E essa destruição no Ocidente foi feita no Oriente, foi feita pelo Ocidente, que já estava dominado por essa cultura do deserto, né? Então, tá tudo ligado, tá tudo relacionado. A gente tem essa alienação, essa limitação mental de querer separar as coisas, né? Ah, isso aqui é ufologia, isso aqui é história do Brasil, aquilo ali é geopolítica, mas está tudo relacionado, né? E é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade para compreender o todo, né? Porque a gente é doutrinado a querer dividir as coisas em compartimentos e aí tem dificuldade de compreender as coisas de uma maneira mais ampla, né? Mas eu deixo essa reflexão para os religiosos que só querem acreditar e manter a sua vida limitada, todo o seu conceito de vida, a um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, ninguém sabe por quem, né? Porque mesmo os evangelhos que está lá escrito, Evangelho de Marcos, Evangelho de João, Evangelho de Lucas, de Mateus, a gente sabe que não foram os apóstolos que escreveram esses evangelhos da Bíblia. Esses livros, esses evangelhos foram escritos décadas depois que esses apóstolos já tinham morrido, né? Então, é bem complicado a gente querer botar a mão no fogo que o que está escrito ali é o que realmente aconteceu na época de Jesus, porque quando esses livros foram escritos, aquelas pessoas ali já estavam mortas há muito tempo, né? Então, e mesmo assim tem gente que quer manter a sua vida limitada à interpretação dada pelo sistema religioso e justamente por isso não consegue compreender coisas que a gente pode interpretar mesmo no que está escrito na Bíblia, né? Que no caso, como eu falei, a Bíblia deixa bem claro que no fim dos tempos, né, que para muita gente é hoje, muitas verdades que estavam ocultas até ali, até o fim dos tempos, seriam reveladas, né? Mas tem uma interpretação do Apocalipse muito interessante também, que eu li um texto uma vez falando que o Apocalipse se referia à destruição da velha Israel, né, que o próprio Jesus falou que não passaria uma geração sem que viesse o fim do mundo, né? E exatamente 40 anos depois de Cristo foi a queda, a destruição de Israel pelo Império Romano, né? E hoje, né, como eu tenho uma formação evangélica, hoje só que eu fiquei sabendo que essa é a visão que predomina entre os católicos, né, pela Igreja Católica, né? Então, tem tudo isso de interpretação possível da Bíblia, de que até o Apocalipse já teria acontecido, né? Que é a visão que os católicos têm. Mas enfim, falei demais. E voltando à questão das crianças índigo, que é o que eu queria falar nesse vídeo. Eu já gravei um vídeo há alguns anos atrás falando sobre crianças índigo, né? E o que são crianças índigo, né? Crianças índigo seriam espíritos de outros planetas, de outras civilizações, né, extraterrestres, alienígenas, que encarnaram como seres humanos, como pessoas, né, no planeta Terra e que estão encarnando hoje, né? E que é uma coisa que está assombrando o mundo inteiro. Não é só uma questão de tecnologia, de crianças que estão nascendo com uma mentalidade, com uma mente totalmente diferente, né? E a gente vê que não é só uma questão de tecnologia, porque isso começou nos anos 80, né? Então, ao contrário de hoje, que as crianças já nascem mexendo com smartphones, com computadores de mão, né? Nos anos 80, o computador ainda era uma raridade, né? E a gente já tinha esse fenômeno das crianças índigo, né, no mundo inteiro, né, começando. Mas não é também uma novidade dos anos 80, né? Se a gente for ver, toda a história da humanidade sempre houveram pessoas que se destacaram e que a gente pode ver que tinha uma relação, que essas pessoas
tinha uma história de contatos com alienígenas, com seres de outros mundos, com extraterrestres, né? Como Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, né? Pessoas que eram consideradas geniais, né? E a coisa é muito mistificada para que a gente não consiga compreender. Mas hoje a gente vê essas informações indo à tona de que eles tinham contato com seres de outros mundos alienígenas, né? Então, por trás dessa genialidade, a gente pode chegar à conclusão de que essa inteligência, né, tão acima da média que essas pessoas tinham, talvez seja consequência de que essas pessoas, na verdade, eram reencarnações de espíritos que vieram de mundos mais avançados, mais evoluídos do que o nosso planeta Terra. Então essas pessoas chegaram com uma capacidade muito além do que havia aqui no nosso planeta para ajudar a nossa humanidade a evoluir, a se desenvolver, né? Para trazer tecnologias, para trazer conceitos, né? E sempre houveram avatares, né? Pessoas que se tornaram líderes religiosos, né? Mestres iluminados, né? E hoje a gente está vendo isso em grande escala, né? A gente está vendo milhares, centenas de milhares desses seres, né? Dessas crianças índigo no mundo inteiro, né? E a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse conceito de crianças índigo foi há quase uns 10 anos atrás, quando, ainda na época do Orkut, eu comecei a saber sobre a questão do déficit de atenção, né? É uma coisa que estava se popularizando sobre isso e até hoje, né, se fala muito. Uma época que eu estava em depressão, né, eu já mencionei isso em vídeo, e eu tive depressão e mergulhei num período de autoconhecimento, né, de tentar compreender por que eu estava ruim, por que eu estava mal e o que tinha me levado àquela situação, né? Para compreender o problema, fazer um diagnóstico, né? Para compreender qual era o problema para conseguir encontrar uma solução, porque a gente jamais vai conseguir encontrar a solução para problema nenhum enquanto não entender qual é o problema. É assim que é feito qualquer diagnóstico. Você não consegue tomar um remédio se você não souber qual é a doença, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se você tomar um remédio para a doença errada, às vezes você pode piorar a doença, porque aquele remédio não foi feito para aquela doença, foi feito para outra, né? Você pode até piorar uma condição, né? Se você quiser resolver um problema, você tem que compreender aquele problema precisamente para então sim aplicar a solução correta para aquele problema, né? E aí eu mergulhei nesse autoconhecimento e comecei a pesquisar sobre causas de depressão e tal, né? E até que eu fiquei sabendo do que era distimia, né? Que é uma depressão crônica, leve e crônica, né? De longo prazo. E fui pesquisando sobre isso, depressão, causas de distimia, causas de depressão, e cheguei a esse conceito de transtorno de déficit de atenção ou distúrbio de déficit de atenção, né? E vi que tinha muita gente que estava passando por isso, pelos mesmos problemas, a mesma análise, né, de problemas de vida, de questões de vida, e encontrei muita gente, assim, tinha grupo no Orkut sobre isso, né? E aí ia ter uma palestra em Campinas sobre essa questão de déficit de atenção, né, de uma psicóloga, uma palestra muito boa, né, que inclusive no dia que eu cheguei da palestra, eu fiz uma postagem bem curta no meu blog, isso já tem quase 10 anos, e até hoje essa postagem bem simples está entre as postagens mais lidas do meu blog toda semana, né? Então é um assunto que é importante abordar, acho que eu vou gravar o próximo vídeo falando sobre isso, porque um problema muito sério que acontece no mundo inteiro é esse diagnóstico de doença, de distimia, de déficit de atenção, né? Passou a ser medicado e com isso muitas crianças desde pequenas, né? Com esse não só déficit de atenção, mas também começaram a tomar um remédio que se chama Ritalina, né? E com isso passou a ser medicado Ritalina para crianças desde 3 anos de idade
E ali naquela palestra, essa psicóloga, eu não vou entrar nisso, né? Deixar talvez para um outro vídeo falando especificamente sobre a Ritalina, né? Mas começou a se receitar muito essa Ritalina para essas crianças que tinham déficit de atenção, crianças e adolescentes, né? E ali no Orkut eu vi uma dica de uma mulher falando que um médico recomendou para ela que antigamente se tratava essas crianças, né, que eram muito agitadas, que não conseguiam se concentrar e manter o foco, com café. E aí eu comecei a tomar café e realmente recomendo, funciona. Mas naquela palestra ali foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre crianças índigo, né? E no caso essa palestrante psicóloga, ela era evangélica, né? E ela falou que essa história de crianças índigo era um conceito espírita da nova era, né? E aí foi onde eu fiquei curioso, como eu já conheço essa mentalidade, né? Eu nasci nesse meio evangélico, e aí eu fui pesquisar sobre esse assunto e foi onde eu comecei a conhecer esse conceito de crianças índigo, né? E na época foi meio que um choque, né, pensar nessa história, mas ao mesmo tempo fazia muito sentido, é o que eu vejo muita gente falando, né? E hoje que eu estou conhecendo isso, né, sabendo que não é uma coisa tão extraordinária assim, né, que na verdade faz parte, né, da evolução espiritual, da vida espiritual, né? A gente não encarna todas as vidas no mesmo planeta, né? A gente vive em planetas diferentes, até em raças diferentes, né? A gente encarna em outras raças, né? Assim como tem outros planetas com raça humana, né? Como a gente, assim, com pessoas que, inclusive, quando se fala de alienígena, a gente é alienado a achar que alienígena é tudo aquela raça grey, né? Aqueles baixinhos com um bracinho fino, com perninha fina e com a cabeça desse tamanho e um corpinho pequeno. Sendo que existem inúmeras raças alienígenas, né? Reptilianos, felinos, muito variadas, né? Inclusive o Takeshita fala, né, que talvez até as baleias, os golfinhos que vivem aqui na Terra tenham sido trazidos, né, de outros planetas, né, que golfinhos e baleias têm uma inteligência muito maior do que a gente imagina, né, e que talvez existam planetas onde os seres daquele planeta são aquáticos, né. Enfim, pessoal, tem muita coisa por aí, né, que muito além da nossa compreensão. E antes que o pessoal que é alienado, né, por essa interpretação do sistema religioso comece a surtar, leia que está escrito na própria Bíblia falando que muitos mistérios seriam revelados no fim dos tempos. Então, abra sua mente, porque está na própria Bíblia o aviso para que você abra sua mente para mistérios que não estão revelados na Bíblia, porque se estivessem revelados na Bíblia, não seriam revelados no fim dos tempos, né? Então, se você acredita que a gente está vivendo o fim dos tempos, abra sua mente, porque muitos mistérios estão sendo revelados hoje e que não estavam revelados na Bíblia, né? Por exemplo, quando a gente fala de reencarnação em planetas diferentes, né, a gente pode compreender melhor, inclusive, o Apocalipse, o novo céu, a nova terra, né, que fala que a pessoa, depois de viver aqui nessa vida, iria ou para o paraíso ou para o inferno, né? O que seria o paraíso, o céu e o inferno? Seria um planeta melhor? Seria um planeta pior, né, do que esse? Se para muita gente esse nosso planeta já é um inferno, né, a gente pode comparar. Tem lugares muito bons no nosso planeta aqui na Terra, tem lugares muito ruins também, né? Imagina um planeta pior para se viver do que o nosso, né? Um verdadeiro inferno, né? Então, a gente pode pensar nessa interpretação de que o paraíso e de que o inferno são outros planetas, né? E voltando atrás também no Gênesis, né, no Jardim do Éden, pega a Bíblia, leia o Gênesis, e você pode realmente ter certeza, interpretando a Bíblia, de que o Jardim do Éden, o Jardim do Éden ficava aqui no nosso planeta, na Terra. Não dá para concluir isso da Bíblia. O Jardim do Éden
pode muito bem ter sido em um outro planeta, por que não? Né? Então, abra sua mente, busque conhecimento, conhecereis a verdade nos libertará. Né? Então, tem muita coisa que a gente poderia compreender muito melhor, não se mantendo limitado à interpretação de um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, né? Sendo que tantas verdades estão sendo reveladas hoje. Né? E se você acredita que Deus podia falar, né, para as pessoas que escreveram a Bíblia 2000 anos atrás, por que não pode continuar revelando muita coisa hoje? Né? Então, já enrolei demais, né? E sobre essa questão de crianças índigo e cristal, não é uma coisa tão mística, tão sobrenatural, né? É uma coisa natural, né? Se a gente for ver, provavelmente a maioria das pessoas encarnadas hoje na Terra já viveram vidas passadas em outros planetas, e mesmo que só tenha encarnado aqui no planeta Terra, né, um dia vão desencarnar daqui e encarnar em outros planetas, né? Assim como a gente pode mudar de país, né? Eu nasci no Brasil, quem sabe um dia eu vá viver algum tempo na Europa, nos Estados Unidos, num outro país, e depois posso voltar para o Brasil também. A gente pode viver algumas vidas em outro planeta, em outra raça alienígena, e depois voltar a encarnar na Terra como seres humanos, né? Se a gente abrir a mente da mesma forma que tem reptilianos encarnados em corpos humanos, tem também pleiadianos, tem também seres de outras civilizações encarnados na Terra. Então essa história de crianças índigo é uma coisa que é natural. Talvez hoje a questão de transição planetária para ajudar a humanidade, o planeta Terra, a passar por essa fase difícil, é uma quantidade muito maior de espíritos de outros planetas tenham vindo encarnar na Terra. E se você se reconhecer, se identificar com isso e sentir que faz parte disso, não desanime com as dificuldades, com as decepções, com as frustrações de viver num planeta tão atrasado, tão difícil, tão primitivo, né? Pense que você não está encarnado nesse planeta à toa. Pode ser tanto uma questão de karma, quanto uma questão de missão que você mesmo pode ter encarnado por vontade própria para ajudar esse planeta na evolução, para o seu próprio aprendizado, para o seu crescimento espiritual, fazer parte desse processo, né? Recomendo para quem quiser entender melhor sobre isso o tema Exilados de Capela, né, que fala sobre um outro período da história do planeta Terra em que também houve uma imigração em massa de espíritos de outro planeta, de outra civilização que vieram para cá e depois retornaram já há muito tempo atrás, né? Enfim, para variar eu queria gravar um vídeo pequenininho, acabei enrolando demais, mas espero que vale a pena porque é um assunto realmente muito interessante e que quem quiser entender sobre isso é só uma introdução bem simples, bem básica. Eu vou deixar alguns vídeos aí na descrição interessantes também. Tem uma palestra do professor Laércio Fonseca, tem uma palestra do Divaldo Franco, né? Como eu falei sobre o espiritismo kardecista já, eu tenho um pé atrás com o espiritismo kardecista pela relação com a maçonaria, mas vale a pena assistir a palestra do Divaldo Franco, né? Para quem quiser entender melhor sobre o assunto, tem muito assunto por aí. Eu não estou aqui para explicar tudo, não sou nenhum grande especialista no assunto, mas tenho algum conhecimento, então deixo aqui uma introdução para quem nunca ouviu falar sobre isso, né? Está começando a pesquisar. Tem muita coisa sobre isso, Marcelo Marins, Rariza Arne, bastante gente que fala bastante coisa, né? E eu estou esquecendo alguma coisa. Enfim, resumindo, abra sua mente e busque conhecimento. Conhecereis a verdade nos libertará.